Boa noite. Eu nunca gravo um programa, mas hoje estou fazendo isso. Necessário porque durante a transmissão da minha live desta segunda-feira aconteceu algo de estranho, muito estranho na abertura. Eu ia falar e falei, e não ficou registrado, que eu aplaudia e parabenizava o Ministério Público do Rio Grande do Sul pela vitória obtida no Supremo Tribunal Federal com a decisão do ministro Dias Toffoli, pela validade do júri da Boate Kiss, esse júri que foi deslocado de Santa Maria para Porto Alegre, e que as famílias de 242 vítimas daquele incêndio horroroso estavam esperando o momento de se fazer justiça. E isso, imagino eu, que a partir do dia 2 de setembro de 2024, os acusados e condenados pela morte daquela meninada indefesa que estava dentro da Boate Kiss tenham paz, porque só esta vitória das famílias que sofrem até hoje será de verdade realizado com o cumprimento da sentença que é muito pequena para o tamanho de vidas que foram ceifadas naquele episódio. Eu quero parabenizar o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nas pessoas da doutora Lúcia Helena Calegaro e do doutor Eugênio Paes Amorim, que mais uma vez se mostraram absolutamente competentes, não arredando o pé da sua convicção de que os culpados teriam que ser condenados e prestar contas à sociedade, não do Rio Grande do Sul, mas à sociedade do país onde nós vivemos e tem uma Constituição e leis que penalizam aqueles que não cumprem com suas obrigações básicas de quando oferecem alguma coisa, alguma diversão, alguma festa, garantam a segurança daqueles que vão se divertir e saem de lá mortos, diretos para uma casa mortuária e depois para o pranto dos seus queridos pais, irmãos e amigos. Vitória da sociedade, vitória do Ministério Público e certamente a vitória divina. Nosso programa de hoje, além dessa saudação inicial, vai abordar a questão técnica entre as disputas do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse para vocês, esse programa está sendo gravado pela primeira vez para eu depois fazê-lo subir nas redes para que vocês consigam assistir, porque eu não consegui. No horário habitual, nós não fizemos um programa de qualidade como é o Cristal Vox, como vocês acompanham o Cristal Vox. Portanto, recebam como se eu estivesse na casa de vocês neste momento. É vexatório para o Brasil essa situação do X, do X, do antigo Twitter. Porque o mundo inteiro sabe que a desobediência do Elon Musk às decisões da justiça brasileira, essa desobediência é inaceitável, é inexplicável, ela é uma afronta ao povo brasileiro. Ponto. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, a quem eu defendo tanto aqui no meu canal, é uma decisão que nós temos que respeitar, porque ele está imbuído, sim, da função de ministro e ele é o relator dessa matéria. Portanto, a gente sabe que não caberia nenhum recurso, que nem o recurso seria recebido e ao mesmo tempo, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, porque na medida em que o Supremo, que avançam os dias, o Supremo continua a insistir com a máxima de que o Supremo pode resolver todos os problemas do Brasil, inclusive os políticos, administrativos e financeiros. Tem que haver uma separação urgente
das funções do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, composto por tribunas, juízes de primeiro grau, de segundo grau, STJ e STF, sejam juízes estaduais ou federais, eles estão imbuídos da função única de dizer a lei, de dizer o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, o que não pode, mas não pode extrapolar. Não pode decidir fora da lei. Não pode criar regras próprias. Pode sim buscar bandidos, pode sim buscar corruptos, pode sim prender corruptos, pode sim condenar corruptos, mas sempre cumprindo o devido processo legal, oportunizando aqueles que cometem crimes e são acusados dos crimes o direito da ampla defesa. Cláusula pétrea da Constituição brasileira. Porque quando nós perdermos completamente o controle da Constituição e essa Carta Maior passe a ser interpretada de acordo com a conveniência do momento, nós não estaremos vivendo numa democracia. Nós teremos perdido completamente a tradição que, mesmo em tempo de anos de chumbo, o Poder Judiciário funcionou normalmente. Se nós tivemos um poder paralelo, esse poder paralelo foi única e exclusivamente endereçado aos que se opunham ao regime. O resto da população sempre foi preservado. E eu quero dizer agora, no caso da discussão e da briga com Musk, 21 milhões de brasileiros estão sendo penalizados por uma disputa de poder e de vaidade entre o homem mais poderoso do mundo, que é o Elon Musk. Hoje ele é mais poderoso que o presidente da China, mais poderoso que o Putin, é mais poderoso que o como é que é o presidente dos Estados Unidos lá? O Biden, ou Biden, como dizem. Porque ele controla praticamente toda a malha de comunicação via satélite. Ele tem 7.500 satélites ao redor do mundo que têm condições de saber qualquer movimento nosso, ou dentro de casa por calor, se deslocando de automóvel na rua, no trem, no avião, no mar, no navio. Tudo isso a SpaceX sabe. Já trabalha há muito tempo com satélites militares. Os drones são dirigidos via satélite. As execuções hoje feitas e perpetradas hoje lá no Oriente Médio são todas elas realizadas via satélite pela rede mundial de computadores. É na frente de um computador que o operador se encarrega de direcionar uma bomba que está sendo carregada por um drone. Preste muita atenção no que eu estou dizendo para vocês. Quando o Musk diz para o Lula que ele poderá ter o seu avião apreendido no exterior, isso é uma figura de linguagem do Musk. O Musk não está dizendo que vai pegar e furar os pneus do avião do Lula, nem dos aviões da FAB. Porque se o Musk quiser, e for o desejo dele, e for uma forma de ele se vingar do Alexandre de Moraes, não decola nenhuma aeronave em nenhum aeroporto do Brasil. Vou repetir. Se o Elon Musk quiser hoje, ele boicota todo o sistema de internet no Brasil, todo o sistema de dados no Brasil, e nós viveremos um apagão que nós nunca mais vamos esquecer. E não tem nenhuma autoridade no mundo, veja bem, não tem nenhuma autoridade no mundo que coloque no ar os nossos computadores aqui no Brasil. Porque nós somos dependentes da rede mundial de computadores. Se o Elon Musk quiser cortar o Google, nós estaremos apagados.
Não terá Claro, não terá Vivo, não terá nenhuma das empresas com sinal suficiente, não terá VPN, não terá nada. Nós voltaremos a ouvir rádio. E os produtores de rádio vão ter que buscar seus velhos cadernos ou convocar os velhos jornalistas que ainda possuem suas agendas para se comunicar. Não terá o WhatsApp. Por que terá o WhatsApp? Se o sinal global está cortado para o Brasil, sofrerá um apagão. Pessoal, essa história aí é muito complicada, essa história é muito. Olha, é cruel o que nós estamos vivendo. Não pode punir as pessoas, os cidadãos como um todo. Não pode alguém, uma única pessoa, decidir o que é bom e o que é ruim para o país. Pessoalmente, olha, até hoje, até esse momento aqui, eu defendi o Alexandre de Moraes. Mas eu entendo que chegou um momento em que eu tenho que vir aqui e dizer: olha, Alexandre, chega, vamos parar aí. O teu poder não pode ultrapassar o limite do razoável. Os teus colegas do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, disse hoje: não pode punir a população. Eu fiz um programa às 9 horas dessa segunda-feira, 9h30, e eu não consegui rodar o programa ao vivo, porque tinha alguma coisa travando o meu programa. E eu tirei uma fotografia. E eu tenho uma internet de altíssima velocidade aqui. Duas. Uma começou a falhar às 8 da noite. Eu tive que fazer uma gambiarra para assistir um pedaço do Jornal Nacional. Estava com tudo preparado aqui. Quando eu cheguei aqui no ar, a minha internet tinha 9. 9. Ela sobe até 2.000. IP dedicado. IP dedicado. Ou seja, nenhuma possibilidade, em condições normais, de ter acontecido o que aconteceu. E se você me perguntar se houve interferência, eu vou dizer com a maior clareza e com a maior tranquilidade: houve sim. Está a bandeirinha do Brasil aqui para saberem que eu estou no Brasil. Claro que houve. Então, já que foram tantas as punições que eu sofri, desmonetização do meu canal, tirar meu canal do ar de forma subliminar, assim, de a internet não funcionar, tem controle de tudo isso. Tem controle. E eu não fui atacado só por pessoas que não querem que eu fale coisas de governo, do Supremo Tribunal Federal. Não. Eu fui sacaneado por gente que entende internet, que é hacker. Pô, eles conseguiram pegar os juízes e procuradores da Lava Jato e copiar tudo, não iam fazer isso comigo aqui no Pixelvox? Meu Deus, como fariam. Meu Deus, como fariam. Ontem eu assisti ao debate da TV Gazeta, que teve 1 milhão de pessoas assistindo o debate ao longo das 2 horas que esteve no ar. Naquele debate, eu vi com clareza como tudo é combinado no país. José Luiz da Atena revelou ao Brasil que o Pablo Marçal procurou para que um atacasse o Ricardo Nunes, o atual prefeito, e o outro atacasse o Boulos. E isso é tão verdadeiro. A gente sabe quando alguma coisa é verdade pela reação do outro. Da Atena saiu daquela gaiolinha que chama de púlpito e foi aos vias, quase a vias de fato com o Marçal. Só não aconteceu o vias de fato porque o Marçal gelou. Não sei se por equilíbrio ou por medo, mas ele gelou. E o Datena perdeu. Ali o Datena saiu da eleição de São Paulo ontem. Já não estava. Mas com aquele gesto, o Datena na próxima pesquisa vai chegar a 2%, 1%. Vocês não tenham dúvida disso. E pior, o Datena ontem acabou com o PSDB em São Paulo. Porque o Datena nunca foi PSDB, o Datena teve em vários partidos. E o Marçal o acusou de vender candidatura.
Se vocês não sabem o que é vender candidatura, eu digo isso para vocês com a maior tranquilidade. Vender candidatura é o seguinte: o sujeito se candidata, vai para o páreo e pode representar perigo para um ou outro candidato, de um campo ou de outro campo. Então chegam os coordenadores da campanha e dizem assim: Fulano, por que você não desiste? Oh, eu não vou desistir, não. Não, desiste sim. A gente te dá uma grana aí, quanto é que está precisando pagar suas contas? 1 milhão, 2 milhões, a gente dá aí em dinheiro, sem contabilidade, sem banco, e você desiste. Daí o cara, oh, eu desisto. Eu estou muito chateado, estou muito magoado, eu estou muito não sei o quê, portanto, eu não vou concorrer. Estou desistindo da minha candidatura. Marçal denunciou isso ontem. Mas não foi só isso. Eu, seguindo falo no Josias de Souza para vocês aqui, gosto do texto dele, mas ontem ele veio fardado de petista. Ele veio com todas as. Que ele é comentarista na TV Gazeta, veio fardado e disse o seguinte: fez uma pergunta para o Marçal, e o Marçal deu a resposta que eu esperava. O Marçal é um cara que não negocia com ninguém. Ele tem uma linha de raciocínio, tem uma linha de comportamento na eleição para ser verdadeiramente diferente. Tanto é que a família Bolsonaro jogou a toalha. A família Bolsonaro entendeu que atacar o Marçal era a última coisa que podia fazer, porque o Marçal ia abocanhar mais da metade do eleitorado bolsonarista em São Paulo e, com isso, ia comandar a direita. Porque quem tiver mais votos vai certamente fazer os diretórios. E tinha mais o ingrediente que eu já falei aqui no programa para vocês, da vontade da família Bolsonaro dominar o PRTB. E todas as acusações de ontem, do debate da Gazeta, contra o Marçal, de que ele é quadrilheiro, que ele anda junto com o PCC, que ele é financiado pelo PCC, eu fico assim pensando comigo, será que esses camaradas acreditam que eu não sei que eles estão diretamente envolvidos com o crime organizado? A Prefeitura de São Paulo está tomada pelo PCC nas empresas de ônibus. A Prefeitura de Santiago, perdão, a Prefeitura de São Paulo financia as empresas de ônibus que são dirigidas pelo PCC. O Ricardo Nunes não pode chamar o Marçal de quadrilheiro, que ele teve todas as informações, o Ministério Público deu todas as informações, e fez ações dentro das empresas de ônibus. Sabe o que o Ricardo Nunes fez? Nada. E sabe por que ele não fez nada? De medo. E o negócio é perigoso. O Derrite, que é o capitão Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, descobriram 2 ou 3 minutos antes um camarada armado talo num compromisso público. E isso não é conversa. O Pablo Marçal mesmo teve que colocar colete porque andava um cara armado atrás do Paulo Marçal, onde que ele andava lá numa periferia de São Paulo, numa comunidade de São Paulo. Então, pessoal, o debate de ontem, para mim, ele é definitivo numa série de coisas que eu já pensava. Esse negócio de brigar com Elon Musk, de chamar atenção, isso é para tirar o foco da eleição. Me desculpe, ministro Alexandre de Moraes, o senhor caiu num conto. O senhor caiu num conto. O senhor caiu numa arapuca. E o senhor não é infalível, ministro Alexandre de Moraes. O senhor tinha lá no seu gabinete, no TSE, um boca grande, um jacaré. Que aconteceu um problema pessoal com ele, ele entregou seu gabinete, que arrumavam. Ele diz claramente, está escrito. Tá todo mundo incomodado com isso, seus colegas ministros estão incomodados com isso. Está lá escrito. Que formatavam denúncias, que criavam denúncias contra veículos de comunicação. O Augusto Nunes, o pessoal do Oeste, tem muito mais coragem que eu. Muito mais coragem que eu. Mas o pessoal do Oeste tem dinheiro. Muito dinheiro. Tem dinheiro para pagar advogado. Eu, talvez, se for preso, não tem ninguém para me levar uma quentinha no presídio. E eu não quero. Eu não posso permitir que se imagine que o Brasil vai virar uma Venezuela. Olha, nós tanto falamos disso. Tem que votar na direita para não virar uma Venezuela. Há um compromisso.
dos caras do PT e do Lula com a Venezuela, com a forma de governar do Maduro. Eles querem. O Lula fez discurso há 6 meses: nós vamos comandar a América. Nós vamos vencer as eleições da América, as eleições da Argentina. Deu no que deu. Ninguém quer ouvir falar mais na esquerda e no PT. Está aí a Alemanha. Eleição de ontem. Maior exemplo do mundo que ninguém mais suporta a mentira, a inconstância de caráter e a fraude intelectual produzida pelo pessoal do PT do Brasil contra a população brasileira. Eu não passo a mão em ninguém. Eu não passo pano para ninguém. Nunca passei, ao longo de 10 anos que eu estou aqui na rede. Vocês acham que 100 milhões de pessoas que já me assistiram no meu canal, 100 milhões de pessoas, eu tenho autoridade para falar o que eu falo aqui. Eu falo ao vento. Eu não faço fake news. O meu programa e o meu canal é o maior exemplo de true news, de fatos verdadeiros que são debatidos aqui. E tudo isso que eu faço aqui, eu faço por convicção. Ninguém me paga nada. Ninguém me financia. Esporadicamente, alguém manda um Pix para mim aí para ajudar a pagar a internet aqui. E que eu acho que tem que dar, que eu acho que tem que colaborar comigo, que eu acho que tem que ajudar o meu canal. Ninguém trabalha de graça. Tá aí o Pix da Terezinha aí para mandar um Pix para nós, para me ajudar aqui. Vai ficar aí. Quem quiser ajudar a gente, manda um Pix para esse Pix aí que isso vai nos ajudar a continuar com garra aqui. Quando eu dizia que o Bolsonaro estava indo pelo caminho errado, que o Bolsonaro estava ouvindo pessoas que não deveria ouvir, pessoas incompetentes, inexperientes, não tinham noção do tamanho do Brasil, que eram muito jovens, que só queriam ganhar dinheiro, que estavam de olho no passado, pegando o exemplo dos governos do PT para se acomodar no governo. E algumas coisas conseguiram, tipo no campo dos aposentados, aí de fazer empresas de descontos. E um dos principais assessores do Bolsonaro criou 4 ou 5 entidades que passam 50 milhões por mês aí de arrecadação. Foi necessário que o site Metrópolis destacasse um jornalista para denunciar essa barbaridade, essa canalice, essa covardia. A gente sabe quem é. O pessoal lá do Metrópolis já sabe quem é. Tem como não deixar rastro. Não tem como mandar dinheiro para a Europa sem ficar registrado. Tudo fica registrado e o Musk tem isso. Todas as transações bancárias, o Musk já disse que ele tem. Todos os telefonemas, todas as combinações, a ponto de revelarem quanto é que custa cada palestra de ministro do Supremo Tribunal Federal quando eles participam de eventos. Cobram 50 mil de cachê. E isso se tornou legal porque o Conselho Nacional de Justiça aprovou isso. Não. Palestra corresponde a magistério, que é a única coisa que, além de ministro, pode fazer um dos integrantes da Suprema Corte e do STJ e dos tribunais. Em tabela. Isso é escandaloso. Desculpe, mas é escandaloso, é a minha opinião. Como cidadão, como eleitor, eu tenho o direito de dizer o que eu penso. E eu preciso dizer o que eu penso. Eu não sou um idiota útil, não. Eu não sou um idiota útil. Eu não faço joguinho aqui com ninguém. E eu dizia que o Bolsonaro escolheu muito mal seus assessores. Opa, como escolheu? E eu vou dar o maior exemplo de erro do Jair Bolsonaro nas escolhas com as 2 vagas de ministro que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro tinha a oportunidade de indicar para ministro do Supremo Tribunal Federal o doutor Ives Gandra Filho, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga de Rosa Weber. Rosa Weber? Não, não. Dos que se aposentaram no governo do Bolsonaro. Marco Aurélio e quem que se aposentou mais? Bom, não vê o caso aqui. Teve essa oportunidade. Não colocou o Ives Gandra Filho. Porque é católico.
católico apostólico romano. E ele havia feito um compromisso com Silas Malafaia e com os evangélicos. Como se o Supremo Tribunal Federal fosse uma casinha de reza. Depois ele teve uma segunda oportunidade, botou primeiro o ministro Cássio Nunes Marques, que até hoje ninguém entende isso. Negociou com alguém no Supremo Tribunal Federal, com algum ministro, para que os processos contra ele e seus filhos fossem para a gaveta. Bolsonaro é o próximo. Depois do Musk, depois dessa confusão toda com o Musk, vocês não têm a menor dúvida que o Bolsonaro é o próximo. Porque falta para o Bolsonaro malandragem política. Ele tem outros sonhos. Tem que usar o 7 de setembro para fazer uma manifestação contra um dos entes da República, que é o Poder Judiciário, é de uma burrice atroz. Cai no conto do Malafaia. Cai no conto do Malafaia. As pessoas que vão ir na Avenida Paulista, que devem ir muitas, eu não vou nem discutir aqui o tamanho do número de pessoas que comparecerão à Avenida Paulista, nada representará diante de 100 milhões de eleitores, 150 milhões de eleitores. Eles vão andar sempre com tubo de oxigênio ao lado do Bolsonaro, para que o Bolsonaro continue deixando viva a ideia do certo e do errado, da direita contra a esquerda, para reeleger o Lula. Nessa altura dos acontecimentos, teria de estar sendo construída uma candidatura que não fosse da família do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ele persegue, ele tem uma pertinácia atrás de quem é da direita e apoia Bolsonaro. O Alexandre sabe que tem gente decente na direita. Mas ele e alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde se inclui o presidente Barroso, eles não admitirão em nenhuma hipótese a possibilidade de Bolsonaro concorrer à presidência da República, não agora em 2026. Porque virão outras condenações que deixarão o Bolsonaro sem condições eleitorais até 2040 e alguma coisa, eu já vi esse número. Até lá o Bolsonaro não chega, evidente. A história da anistia, esqueçam a anistia. A anistia poderá ser votada e aprovada na Câmara e no Senado, mas certamente alguém vai questionar a validade da anistia no Supremo Tribunal Federal e lá os votos serão contra a decisão do Congresso Nacional, porque o Supremo Tribunal Federal não respeita o Congresso Nacional, dadas as gavetas do Supremo Tribunal Federal, que revelam mais de 300 processos contra os 94 parlamentares do Brasil. Fora os governadores, conselheiros dos tribunais de conta, políticos espalhados pelo Brasil, que o Supremo tem eles na chincha, na rédea. Vocês acham que todos esses caras que estão envolvidos com corrupção, que têm processos no Supremo Tribunal Federal, vão votar contra os interesses e contra a soberania e contra a independência do Supremo, que passou de independência para dominação há muito tempo? É claro que não. É lógico que não. Então, nesse programa gravado hoje, que está no ar gravado, eu quero dizer para vocês que eu apelo publicamente ao ministro Alexandre de Moraes que não puna os brasileiros, que dê uma demonstração que ele não está fazendo caça-bruxas nas redes sociais para influenciar na eleição do dia 6 e do dia 30 de outubro. Só um ato, não de recuo, mas de justiça para com os brasileiros, para com a população brasileira, é que vai nos mostrar de fato qual é o objetivo do ministro Alexandre de Moraes. Ou punir aqueles que querem interferir na nossa democracia, ou punir aqueles que fazem e que sustentam a nossa democracia. É simples a pergunta. Ela é feita com a maior tranquilidade, com maior equilíbrio, com maior respeito. E eu tenho o direito de perguntar isso ao ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua? Por que dar asas e dar oportunidades
para que urubus mal intencionados se aproveitem de sua decisão para tentar reverter quadros políticos irreversíveis nos estados. Lembre, ministro Alexandre Moraes, o PT não vai eleger nenhum vereador nas 27 capitais. O PT vai eleger 10 prefeitos em 100 grandes cidades brasileiras. Isto é o fim. Isto é a guilhotina para um partido político que a hora que o PT, que o Lula morrer, o PT vai morrer igual o PSDB morreu. E outra coisa, ministro Eugênio Moraes, o seu grande defensor, aquele que lhe protege, chamado Michel Temer, vai morrer em seguida também. Porque ele não vai ter idade. Ninguém passamos de 80. A gente não passa de 80 aqui no Brasil. E se chegar a 80 já não junta cré com ré. Pense no Brasil, ministro. Pense no Brasil, nos brasileiros. O senhor tem vários mecanismos de enfrentar o Elon Musk. Mas eu, menino da minha cidade no interior, aprendi uma coisa. Quem é grande, a gente enfrenta com inteligência. Porque se a gente tentar enfrentar um grandão com força, a gente sempre vai perder. Não porque a gente não seja assim corajoso que o senhor é que os seus amigos vão lhe abandonar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão dizer assim: o Alexandre tomou decisões que ele, Alexandre, se vire. Ele tem o poder de resolver esse assunto. Isso vão dizer para o senhor. Já começaram essas conversas no Supremo Tribunal Federal. O Fux lhe deu o recado hoje. E tem ministros perguntando por que o senhor não levou para o plenário essa decisão. Só levou para a turma onde o senhor tem 5. Porque lá o senhor teria 2 ou 3 votos contra a sua decisão. E isso certamente enfraqueceria o todo. O senhor foi inteligente. E, de novo, o senhor foi inteligente, 5 votos. E digo para o senhor, enfrente o Elon Musk com inteligência. Não punindo a população. Nós voltaremos na noite de terça-feira, às 21 horas. Muito obrigado quem me assistiu aí com essa live, esse programa de hoje.